Oi, oi. Glória a Deus. Ficou do jeito que eu ensinei, viu? Parabéns. Continue assim. Bonito, né, irmãos? Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar as crianças aqui presentes a irem para a classe. Eu acho que a tia Natalice já foi. Eu acho que é ela que está responsável hoje. Amada igreja, os que vão continuar aqui, vamos curvar neste momento nossa cabeça, vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que nós temos de podermos, Senhor, entrar em Tua presença, de podermos falar com o Senhor como filhos, pelo livre acesso que o Senhor nos dá, através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta oportunidade, Pai, a qual nós não sabemos se nós teremos outra aqui na terra ainda de Te adorarmos, porque pode bem ser, Pai, que Teu Filho venha nos buscar, venha buscar a igreja. Pai, esta pode ser então a última oportunidade que nós temos, antes de algo diferente acontecer, antes de um milagre, antes de uma resposta de oração. Por isso nós queremos, Senhor, Te adorar, como se fosse a última vez, Pai. Nós queremos viver, Pai, como se o Senhor tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse de madrugada para nos buscar, Senhor. Que o Senhor abençoe o Teu povo, as crianças que saíram agora para a classe delas, e também nós, Senhor, que aqui estamos, que tenhamos desejo ardente de Te buscar e de Te encontrar, Pai, e de aprendermos mais e mais do Senhor. Pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amados, no último domingo nós meditamos em um texto, no qual o nosso Senhor Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que fazem duas coisas. Que duas coisas são estas? Bem-aventurados são aqueles que fazem quais duas coisas? Jesus disse: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Guardar aqui não no sentido de esquecer, mas guardar no sentido de cumprir, no sentido de obedecer, no sentido de praticar. De acordo com o nosso Mestre Jesus, portanto, para nós sermos pessoas bem-aventuradas, ou seja, para sermos pessoas felizes, nós precisamos ser pessoas, primeiro, que estão ouvindo a palavra de Deus, e segundo, precisamos ser pessoas que estão cumprindo, seguindo a palavra de Deus. A pergunta, porém, é: como nós podemos ser esse tipo de pessoa? Se para sermos felizes, nós precisamos ser pessoas que ouvem e que obedecem à palavra de Deus, como nós vamos conseguir ser esse tipo de gente? Como nós vamos conseguir ser esse tipo de pessoa? Por exemplo, nessa semana que passou, será que nós conseguimos ouvir a palavra de Deus como Ele gostaria que nós ouvíssemos? Será que nessa semana que passou, nós conseguimos obedecer a palavra de Deus como Ele esperava que nós obedecêssemos? Obrigado, irmão. Se não conseguimos, por quê nós não conseguimos? E mais importante ainda, como nós podemos conseguir? Como nós podemos conseguir ser mais ouvintes da palavra? Como nós podemos conseguir ser mais seguidores da palavra de Deus? É sobre isso que eu quero meditar com vocês essa noite. E por que, pastor, nós vamos meditar sobre isso essa noite? Um dos motivos, irmãos, é porque eu percebo que muitas vezes nós
até sabemos o que devemos fazer, mas nós não sabemos como fazê-lo. Nós sabemos o que fazer, mas não sabemos que passos dar para fazer o que devemos. Por exemplo, digamos que você está desempregado ou desempregada. Está repreendido em nome de Jesus. Mas digamos que você esteja e hoje à noite você recebe o seguinte aviso. Amanhã, sexta-feira, às 8 horas da manhã, você deve comparecer à Rua das Pitombeiras, número 500, para uma entrevista de emprego. Você já sabe onde você deve chegar? Sim ou não? Sim, você tem que chegar na Rua das Pitombeiras, número 500, às 8 horas da manhã, na empresa tal. Só que saber onde você deve chegar é suficiente? Não, porque agora você vai ter que se informar para saber como você vai chegar lá. Que transportes eu pego, quanto dá o Uber, se for de mototáxi, fica perto ou longe. Ou seja, não basta nós sabermos o que nós devemos fazer, nós também precisamos saber como chegar lá. E não é diferente com o assunto desta noite. Ora, se Jesus disse que para ser feliz, eu tenho que ser ouvinte e obediente à sua palavra, então eu já sei o que é que eu quero ser. Eu quero ser feliz. Todos querem ser felizes. E, para sermos felizes, Jesus já disse o que eu devo fazer. Agora eu preciso saber como eu vou conseguir fazer o que Jesus quer que eu faça. Como eu vou chegar lá, Senhor? Como eu vou conseguir ser esse tipo de pessoa? As questões que nós vamos responder hoje, então, são duas. Primeiro, como podemos ser ouvintes da palavra de Deus? E segunda, como podemos ser praticantes da palavra de Deus? Vamos então à primeira questão, que é: como podemos ser pessoas que ouvem a palavra de Deus? E a primeira verdade que nós precisamos entender bem essa noite é que ser um ouvinte da palavra de Deus não é fácil. Não, pastor. Talvez tenha alguém que diga que é, mas eu digo que não é. Ser um ouvinte da palavra de Deus não é fácil. Na verdade, eu diria que até ouvir outro ser humano, para nós, não é fácil. Ou será que é? Ser um ouvinte de outro ser humano, para você é fácil? Ouvir outra pessoa, alguém que está perto de você muitas vezes, para nós é difícil. Tanto é que no WhatsApp tem um acelerador de áudio. Por que você acha que no WhatsApp tem um acelerador de áudio? Do nada, está ali, alguém quis inventar alguma coisa, inventou velocidade 2. Por que o WhatsApp disponibilizou o acelerador de áudio? Porque antigamente, se alguém mandasse para você um áudio de 10 minutos, você tinha que passar 10 minutos escutando o áudio da pessoa. Hoje não. Você pode ouvir o áudio em 5 minutos. Por que inventaram isso? Porque se sabe que o ser humano tem uma dificuldade de ouvir outro ser humano. Tanto é difícil ouvir outro ser humano, que tem gente capaz de pagar para ser ouvido. Tem profissão por aí que a principal responsabilidade da profissão é o quê? É escutar a outra pessoa, né? Você senta a pessoa lá no divã e você fica lá anotando algumas coisas. Não estou desmerecendo não, viu? Claro que ele vai dizer algumas coisas, vai dar alguns conselhos. Mas o que ele vai fazer principalmente, antes de tudo?
ele vai ouvir. E tem gente pagando para ser escutada. Tem gente pagando para ser ouvido. E tem gente ganhando dinheiro ouvindo os outros. Por quê? Porque não é fácil ouvir o outro. Nós temos uma dificuldade grande, uma impaciência grande de ouvir outro ser humano. E não é diferente com Deus. Deveria ser, não é? Deveria ser a coisa mais fácil do mundo ouvir Deus por horas e horas e horas. Mas não é assim que nós somos. Nós temos dificuldade de ouvir a palavra de Deus, sim. E uma ilustração disso é quando o apóstolo Paulo vai pregar na cidade de Atenas. Paulo está pregando na cidade de Atenas e quando ele está ainda no desenvolvimento da sua palavra, Lucas diz que 3 reações acontecem ali. Lucas escreveu o livro de Atos e ele diz que alguns se agregaram a Paulo, ou seja, quiseram ouvir mais. Essa foi apenas uma das reações. Porque Lucas vai dizer que se alguns se agregaram a Paulo, uns zombaram dele. Paulo estava pregando e tinha gente escarnecendo, tinha gente zombando, mangando, como diz o cearense, da palavra de Paulo. Segunda reação, qual foi a terceira? Outros disseram, a esse respeito, Paulo, em outra ocasião, nós te ouviremos. Você já ouviu uma reação assim? Você já convidou alguém para um culto? E o que a pessoa disse foi, vai dar certo, um dia vai dar certo, depois eu vou, um dia eu vou. Tem gente que tem até a coragem de dizer, se Deus quiser eu vou. Como se Deus não quisesse que a pessoa viesse ouvir ele, a palavra dele. Se Deus quiser eu estou lá. Eu digo, então pronto, então você vai, porque Deus quer. Mas, irmãos, muitas vezes a nossa reação é essa, depois eu escuto, depois eu ouço, porque é difícil ouvir até a palavra de Deus. Pastor, e por que existe essa dificuldade no ser humano, hein? De ouvir uma palavra tão preciosa, de ouvir um Deus tão maravilhoso. Por que nós, muitas vezes, temos dificuldade, hein? De escutar a voz do Senhor, de ficar ouvindo o Senhor falar. Nós queremos deixar para depois, nós não queremos prestar atenção, nós nos impacientamos. Por quê? Eu creio que uma das respostas se encontra em um texto que o próprio apóstolo Paulo escreveu, e eu convido você para abrir lá, em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Olha porque nós temos dificuldade, irmãos, de ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. 2 Timóteo 4 é provavelmente a última epístola que Paulo escreveu antes de ser martirizado, antes de ser morto, pelo amando do imperador romano, ao seu amado discípulo Timóteo. E olha o que ele diz. Eu ia ler só os versos 3 e 4, mas vamos começar do verso 1, que é um texto tão maravilhoso. 2 Timóteo 4, a partir do verso 1. Diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Quando ele vier, alguns estarão mortos, outros estarão vivos, mas todos serão julgados. Verso 2, prega a palavra. É para pregar o quê? A palavra, insta, ou seja, insista. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Agora o verso no qual eu queria chegar, verso 3. Pois haverá tempo, Timóteo,
em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo profetiza uma época na qual as pessoas se recusariam a dar ouvidos à verdade. E por que, Paulo, algumas pessoas se recusariam, não aceitariam emprestar ou dar os seus ouvidos à verdade, algo tão bom? Paulo explica no verso anterior: por causa das suas próprias cobiças. Cobiças no original é epithemias, que significa desejos carnais. Traduzindo, Paulo disse que alguns não ouviriam a verdade, iam querer ouvir a verdade, por já estarem cheios de si mesmos. Cheios da carne, cheios de pecado, cheios de desejos. Quando se está cheio de alguma coisa, não vai se querer outra, vai? Isso explica porque muitas vezes nós temos uma Bíblia em casa, mas nós não abrimos. Por que nós temos uma Bíblia em casa e nós não abrimos? A não ser que tenhamos colocado dinheiro dentro dela. Aí a gente abre para pegar dinheiro. Para pegar uma conta que a gente deixou lá. Sabendo que Davi disse que a palavra de Deus é mais valiosa do que muito ouro depurado. É por isso. Por que nós não temos desejo de ler a palavra de Deus? É porque nós já estamos cheios de nós mesmos. Isso explica porque muitas vezes nós não queremos ir a um culto cristão, onde a palavra de Deus será pregada. Eu não estou me referindo àqueles muitos dias em que nós não podemos ir, em que nós estamos ocupados, presos em algum lugar. Estou me referindo aos dias em que nós podemos ir e não vamos, porque não queremos. Por quê? Porque já estamos cheios de nós mesmos. E a gente conhece muito bem essa experiência no nosso corpo. Talvez a melhor ilustração seja o nosso corpo. Quando é que a gente não tem apetite por algo? Porque ou a gente está doente, ou a gente já se alimentou. Muitas vezes, com porcaria, com besteira, com doce, com salgado. A gente não vai querer mesmo, não. É que nem os meninos costumam dizer. Suiane chama para almoçar. Quando eles escutam a palavra almoço, aí eles, não, mãe, precisa não, a gente já comeu ontem. Aí eu pergunto, então, se já está cheio, né? Não vai dar espaço aí para comer chocolate não, né? Não, pai, chocolate dá. Assim somos nós. Para as coisas sem importância, as coisas da carne, a gente está sempre com espaço, sempre disposto. Mas por estarmos cheios de cobiças, de desejos, de coisas ruins, muitas vezes nós não queremos mais a palavra de Deus. Não tem espaço mais não. Não, estou muito ocupado. Não, isso, não aquilo. Agora chama para fazer algo que não presta. Pode ser de madrugada. A carne quer. É ou não é? A carne tem desejo de ir. Uma vez alguém até disse, se você tiver insônia, comece a ler a Bíblia, que o sono vem. É a carne da gente. Você está desperto, começa a ler a Bíblia, o olho já fica
pesado. Ixi, o salmo hoje é grande. Vou dividir na semana. Agora fecha a Bíblia. Eita, que dá um despertamento. Cadê o sono? Passou. É o ser humano, somos nós. Nós somos desta forma, nós somos desta maneira, nós somos deste jeito. Então, precisamos entender que não é fácil ouvirmos a palavra de Deus. E por que não é fácil? Por causa do que nós já estamos cheios. Pastor, o que é que eu faço então? Eu já sei que não é fácil, eu já sei por que não é fácil, mas eu quero a solução. E a Bíblia tem solução. Como podemos ser pessoas que ouvem a palavra de Deus? Abre comigo lá em 2 Pedro, capítulo 2. De 2 Timóteo, vai lá para 2 Pedro. Aliás, 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. Amém? Diz assim, 1 Pedro 2, 1 e 2. Amém, igreja? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Irmãos, aqui fala de desejar a palavra de Deus. De que forma? Ardentemente. E aí ele compara. Como uma criança recém-nascida. Você lembra como é que uma criança recém-nascida chora pelo leite materno? Você lembra? Você já escutou na sua vizinhança? Talvez agora mesmo tenha alguém na vizinhança, né? Que tem um menino pequeno. E aí, se você não der o leite para ela, ela se cala. Ela para de pedir. É? Não, ela grita cada vez mais. Você já teve essa experiência em relação à palavra de Deus? Você já desejou a palavra de Deus como uma criança recém-nascida deseja o leite materno? Irmãos, às vezes nós dizemos um novo convertido, é muito comum. Um novo convertido, ele tem esse desejo, né? Ele ama, ele busca. Se tiver culto todo dia, ele quer vir todo dia. Ele quer ler a Bíblia em 3 meses. Ele está como uma criança recém-nascida pela palavra de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Desejai ardentemente como uma criança esse genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É um crescimento que vai te levar para o céu. Mas por que que o novo convertido tem e depois de um tempo ele não tem mais? Por que que esse desejo ele acaba? Por que que esse desejo não continua? E a resposta está no verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Antes de desejar a palavra de Deus, nós temos que nos despojar do que não presta. Ou seja, para que haja um desejo, primeiro, tem que haver um despejo. Para que o meu coração deseje a palavra, primeiro, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo.
Eu tenho que me esvaziar de tudo aquilo que está em mim, que não presta. É por isso que o novo convertido, ele tem fome da palavra de Deus. Porque quando ele se converte, ele abre mão de tudo aquilo que não presta, de todos os seus pecados. Ele está vazio dele mesmo. Se ele está vazio dele mesmo, agora ele quer o quê? Ele quer se encher da palavra de Deus. Só que essa experiência não precisa ser apenas do novo convertido, não. Pedro está falando aqui para crentes velhos. E ele está dizendo, deseja, volta a desejar ardentemente a palavra de Deus. Pedro, como é que eu volto a desejar? Volta para o versículo 1. Despojando-vos. Para que haja fome em mim, primeiro, o meu estômago tem que estar vazio. De coisas ruins, de coisas que não prestam. E de quem é a responsabilidade de despojar, de despejar o que não presta? Você pensa que Deus vai descer do céu e vai fazer o que nós podemos fazer? Vai não. Nós temos que fazer isso. Pedro diz, despojando-vos. Despojar significa colocar de lado, deixar para lá, abandonar. Porque às vezes a gente até diz, Deus me dá fome pela palavra de Deus. Aí eu fico imaginando Deus dizendo, como é que eu vou te dar fome se tu já está cheio? Se esvazia primeiro, que a fome vem. Abandona o que não presta, diz não para o que não presta, que a fome vai vir novamente na minha vida e na tua vida. Não precisa nem pedir não, porque vai ser automático. O que é então, irmãos, que está tirando o nosso apetite de ouvir a palavra? Às vezes é um pecado, sabia? E Pedro cita 5 pecados. Interessante que os pecados que ele cita estão relacionados ao próximo. Às vezes a gente pensa que pecado é só aquilo que nós fazemos contra Deus. É não. Aquilo que eu faço contra o meu próximo também. É inveja, é dolo, maledicência, o que é isso? Falar mal da vida alheia. Então eu tenho que abrir mão de tudo isso. E às vezes não é pecado não, sabia? Às vezes o que tira o nosso apetite da palavra não é pecado. É só alguma coisa para a qual a gente está dando muita importância. Por exemplo, você acha que dá fome de ler a palavra depois de passar 2 horas no Facebook? 2 horas nas redes sociais. Eita, que agora deu uma fome pela palavra de Deus. Dá não. Você se encheu tanto de xilito, de chocolate, que agora um baião com carne você não quer não. Foi por isso que eu tomei uma decisão, e não é fácil. Antes de abrir as redes sociais, primeiro eu vou ouvir a palavra de Deus. Porque hoje dá para você ler ouvindo, né? Olha que bênção Deus nos dá. Aí está lá, WhatsApp, Facebook, Instagram, mas está lá também o aplicativo da Bíblia. E eu coloquei ele lá no comecinho, em primeiro lugar. Para me lembrar que o primeiro lugar é a palavra de Deus. Eu estou me esforçando, e não é fácil não, viu? Mas vale a pena. Estratégia, portanto, para sermos pessoas que conseguem ouvir a palavra de Deus, é se esvaziar de si mesmo. Amém? Segunda questão, então. Agora que nós vimos como podemos ser pessoas que ouvem a palavra do Senhor, para concluir, como podemos ser pessoas que praticam a palavra de Deus? Para eu continuar ouvindo, eu tenho que me despojar de mim mesmo. Quando você estiver na rua, tentando evangelizar alguém, você perceber que esse alguém não quer ouvir, ore para que ele se liberte daquilo que está dentro dele, dentro dela. Porque eles estão cheios deles mesmos.
Ore para que eles se esvaziem. Quando eles se esvaziarem, eles vão querer ouvir a palavra do Senhor. Mas, pastor, em segundo lugar, como é que eu consigo me tornar um praticante da palavra de Deus? Ora, se nós já vimos que ouvir a palavra do Senhor não é fácil, que dirá obedecer? Obedecer a palavra é fácil? Eu creio que é difícil. Na verdade, eu creio que é mais difícil do que ouvir. E a prova disso é que nós até conseguimos ser ouvintes, não praticantes da palavra. Para você ver como é fácil ouvir mais do que praticar. Porque a gente consegue ouvir sem praticar. E não é porque a palavra em si seja difícil, porque os mandamentos de Deus são difíceis, como foi pregado aqui alguns dias atrás. Não. Não é porque a palavra é pesada, não. Por que é difícil praticar a palavra de Deus? Não é por causa da palavra, é por causa de outra palavra com a letra P, que se chama perda. Por que é difícil praticar a palavra, pastor? Porque toda obediência envolve uma perda. Toda obediência envolve perder alguma coisa. Sempre. Por isso que nós não gostamos de obedecer, porque temos que perder algo. Por exemplo, digamos que você vai na padaria e você compra R$5 de pão. E aí você leva R$10. Quanto deve ser o troco? Tem gente contando nos dedos. Qual é o troco? R$5, só que a atendente dá 50. Eita Deus. Que teste. Conta atrasada. Tendo que botar gasolina. Na volta você percebe nem lá não, é na volta. Imediatamente, 2 seres se aparecem do teu lado direito e do teu lado esquerdo, um capetinha e um anjinho. Aí o capetinha diz: fica, você não roubou. Deus colocou na tua mão. Eita Deus. Aí o anjinho diz: devolve, não te pertence, não é teu. O que fazer? Obedecer ou desobedecer? A obediência gera uma perda. Você vai perder quanto? R$45. Eita. Isso vale para as coisas financeiras, irmãos, e para outras coisas também. Alguém te insultou. Mentiu a teu respeito. Qual é a vontade que dá? Eita. Fazer com o pescoço dela o que se faz com o pescoço de uma galinha. Torar. Aí você fica pensando: se eu obedecer, não, Deus disse para eu me acalmar, para eu orar, para eu não responder, mas eu vou perder a oportunidade de dizer o que a pessoa precisa. Eu vou perder a oportunidade de extravasar os meus sentimentos, de mostrar que eu sou caba macho. Obediência gera perda. Tem um sentimento de perda. Se eu obedecer, eu vou perder. Mulher está dando em cima de mim, eu vou perder essa oportunidade. Vou perder essa chance. Sempre tem o sentimento de perda. Por isso, não é fácil obedecer. Mas será que é possível? Não é fácil. Mas é possível obedecer? É possível praticar essa palavra aqui, igreja? Se não for, o que é que nós estamos fazendo aqui?
É possível sim, e um dos textos que mostra isso é o escrito por Tiago. Bem pertinho aí de 1 Pedro, volta um pouco para Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versos 22 a 24. Nós estamos aqui abrindo o jogo, falando a verdade sobre praticar a palavra. E nós já começamos dizendo que é difícil. Não pela palavra em si, mas pela nossa ruindade. Porque tem uma perda envolvida e nós não queremos perder nada. Porém, é possível. E a palavra de Deus diz que é. Olha, Tiago 1, 22 a 24. O que diz? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Somente até aqui. Interessante a forma mansa como Tiago inicia, né? Ele diz, ore, para que Deus te ajude a ser um praticante da palavra. Nem assim que Tiago começa, né? É nada. Ele já começa logo com os dois pés. Torne-se, pois, um praticante da palavra e não somente um ouvinte, enganando-se a si mesmo. De quem é a responsabilidade de ser um praticante da palavra? Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda a ser um praticante da tua palavra. Tornai-vos, pois. Praticar a palavra é uma decisão pessoal, é uma responsabilidade minha, é uma escolha que eu tenho. É uma escolha que eu tenho. Está dizendo que a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus não vai permitir uma tentação que eu não possa suportar. Se eu não suportar é porque eu não quis suportar. Mas eu posso praticar diante de qualquer tentação, irmãos. O inimigo quer nos enganar. Não, eu não consigo. Eita, que agora o diabo pegou pesado. Ixi, agora ele exagerou, viu? 1 Coríntios 10 e 13. Ei, meu Deus é fiel. E ele diz que ele não vai permitir que o diabo me tente mais do que eu consiga. Se eu estou sendo tentado, eu posso suportar. Por isso a palavra diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Praticar a palavra é difícil, não é? Mas é possível, irmãos? Em qualquer área da vida? Sim. Naquela área que eu caí a vida toda? Sim. Sim. Deus vai mostrar como, Deus vai dar sabedoria, Deus vai mostrar meios, mas Ele vai dar um escape para mim e para você. E não apenas é possível, mas é necessário. É necessário sermos praticantes, porque perceba que por mais que ouvir seja importante, ele diz, não seja só um ouvinte. Seja um ouvinte, o quê? Praticante da palavra. Porque se eu não for um ouvinte praticante, eu vou estar enganando quem? Deus. Deus se engana com a gente? Que nada.
Se eu for um ouvinte que não pratica, eu vou estar enganando algumas pessoas, não vou? Mas primeira e principalmente eu vou estar enganando quem? A mim mesmo. Eu vou estar achando que estou caminhando, saltitando para o céu. Quando na verdade, não é isso que a Bíblia mostra que está acontecendo comigo. Eu vou estar enganando a mim mesmo. Precisamos então ser ouvintes, mas ouvintes praticantes. Quando eu fazia seminário, eu descobri um tipo de aluno no seminário. Eu não sabia. E aí, teve uma aula que eu estava sentado, procurando aprender, porque ia ter prova. E eu vi lá atrás, tinha algumas jovens. E aí o professor olhou para elas e perguntou, vocês são só ouvintes? E elas, sim, professor, somos só ouvintes. E o que era só o ouvinte? Era aquela pessoa que queria conhecer um pouco da aula, da matéria. Eu acho que o pastor Salles lembra. Acho que em faculdades também tem. É aquela pessoa que não tem a obrigação de fazer a matéria, de fazer prova para a matéria, para se formar. Ela quer apenas estar ali. Quer estar ouvindo, quer estar aprendendo, mas não quer ter a responsabilidade de ser testado e aprovado pela matéria. Então ali eu percebi que tinha gente que era só ouvinte. Só que essa pessoa não progredia, essa pessoa não era aprovada, essa pessoa não recebia o diploma, essa pessoa não recebia nota. Por quê? Porque ela era só ouvinte. Diferentemente dos outros alunos, que eram ouvintes, mas tinham também que praticar. Aí quando nós praticávamos bem, a nota vinha, a aprovação vinha, o diploma vinha, tudo mais vinha. Você não veio para cá a passeio. Aqui não é uma sala de aula. A vida não é uma sala de aula onde nós podemos ser só ouvintes. A vida é uma sala de aula onde Deus nos chamou para ouvir, mas também para praticar aquilo que nós ouvimos. Porque Ele vai cobrar o que nós ouvimos. Ele vai dar nota para o que nós ouvimos. Por isso Tiago diz, torne-se, pois, não apenas um ouvinte, mas um ouvinte praticante, um ouvinte assíduo da palavra de Deus. Se nós queremos ir para o céu, nós precisamos ouvir e praticar. E é por isso que, além de entendermos que praticar é difícil, é possível e é necessário, a palavra de Deus mostra que praticar a palavra é recompensador. Olha o verso 25. Mas, ele faz um contraste. Mas aquele, diferentemente de quem só ouve e não pratica, aquele que considera atentamente, olha o bom aluno aqui, na lei perfeita, olha como a palavra de Deus é, lei da liberdade, porque é uma lei que liberta do pecado, e nela persevera, não é só quem começa, mas continua, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não é em algumas áreas, não, é em todas as áreas, a mão de Deus vai estar com essa pessoa. Então lembra do sentimento de perda, de obedecer? Existe um sentimento maior ainda, de ganho, ao obedecer. Será recompensado. Será bem-aventurado. Em quê? No que realizar. Não vai ser do jeito que a gente quer, mas tudo vai ser do jeito que Ele quer.
É por isso, irmãos, que para nós conseguirmos ser praticantes da palavra, a estratégia é: lembre a recompensa da obediência. Lembre que a obediência vai trazer uma recompensa. Pastor, mas isso não é ser interesseiro, não? Eu obedecer para receber a recompensa? Se fosse errado obedecer para ser recompensado, Deus não prometeria recompensa para quem obedece. E é só o que Ele promete na sua palavra. Por exemplo, Josué 1:8. Não te mandei eu? Não cesses de falar deste livro da lei? Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer, de praticar, segundo tudo quanto nele está escrito. E o final diz: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Jesus em Lucas 11:28, a mulher diz: bem-aventurada aquela que te gerou, os seios que te amamentaram. Jesus diz: é verdade, ela é bem-aventurada. Porém, mais bem-aventurados ainda são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê as palavras da profecia deste livro, aquele que ouve e aquele que pratica, porque o tempo está próximo. Uma estratégia para ser um praticante da palavra é lembrar que vai ter recompensa. Uma estratégia, irmãos, que eu tenho procurado usar na minha vida. A tentação vem. Ao que eu penso? Maior do que o prazer da tentação vai ser a recompensa de dizer não para essa tentação. É algo no qual a gente tem que pensar, irmãos, para nos ajudar a praticar a palavra. Então, diante da obediência, às vezes a gente não pensa na perda da obediência. O que a gente vai perder obedecendo? No que é que a gente tem que pensar? É no que é que a gente vai perder desobedecendo. E a perda é muito maior quando a gente desobedece. Porque Deus tem recompensa para dar para mim e para dar para você. O maior exemplo disso é o nosso Senhor Jesus. Você lembra o que aconteceu no deserto? Final da tentação de Jesus no deserto. Jesus foi tentado 3 vezes pelo diabo. O diabo ofereceu 3 coisas boas para ele. Foi o que Jesus fez? Não. Está escrito. Está escrito? Está escrito. Não, 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 não. Eita, Jesus perdeu o pão. Jesus perdeu a proteção dos anjos. Jesus perdeu a glória que o diabo ofereceu para ele. Jesus perdeu ou ganhou? Quando a gente diz não à tentação, a gente perde ou a gente ganha? As duas coisas. Hoje eu entendi isso. A gente perde e a gente ganha. Jesus perdeu algumas coisas? Perdeu. Mas em comparação com o que ele ganhou, o que ele ganhou foi infinitamente maior. E o que foi que aconteceu, pastor? Lucas diz: quando o diabo saiu, eis que vieram anjos e o serviram. E eu nunca tinha parado para pensar, irmãos, que o resultado tem a ver com o que o diabo ofereceu para Jesus. Você já tinha percebido isso? Por exemplo, qual foi a primeira tentação que Jesus sofreu? O diabo ofereceu o quê? Pão. Quando lá diz que os anjos o serviram, é bem provável que serviram ali significa comida. Só que não era o pão que o diabo amassou. Era o pão que os anjos trouxeram da parte de Deus. Segunda tentação do diabo: se lança aí, porque o Pai prometeu que os anjos vão te guardar. Quem foi que serviu Jesus no final?
os anjos. E ele diz, eu te darei a glória e o reino do mundo. O que os anjos são? Seres gloriosos. Quando nós dizemos não para a tentação, quando nós praticamos a palavra, nós estamos perdendo algo que o diabo oferece para ganhar aquilo que Deus nos oferece. E que é infinitamente maior. Se o diabo oferece pão, é porque Deus está preparando um banquete para você. Se o diabo oferece proteção, é porque os anjos já estão descendo para te proteger. Se o diabo oferece glória para você, a glória dele é uma glória passageira, mas a que o Pai quer nos dar é uma glória que não acaba mais. Sempre a recompensa de Deus vai ser maior. Não sei se vocês já assistiram aqueles programas nos quais o participante não sabe o que tem na maleta. E aí o entrevistador ou o apresentador, ele oferece um valor para a pessoa desistir. Você já assistiu um programa assim? Eu te ofereço 100 mil para você desistir dessa maleta aqui. Mas a pessoa, opa, 100 mil? Eu quero. Aí quando abre a maleta, tinha lá 500 mil. Oh, rapaz, para que eu aceitei? Assim somos nós. O diabo vem com mixaria. A gente aceita. E depois a gente descobre, o que Deus estava preparando era infinitamente maior. Vamos esperar, irmãos, o que Deus está preparando para nós. Pode parecer que demora, mas não importa. É porque Deus está caprichando. Resumindo, então, tudo se resume a que voz nós estamos ouvindo. Olhe agora para as tentações nas quais você caiu nos últimos dias. Ou que você está sendo tentado a cair agora. A pergunta é, você vai sair daqui essa noite ouvindo que voz? A voz do diabo ou a voz de Deus? Curve a sua cabeça. Hoje nós vimos como nós podemos ser ouvintes da palavra, despojando-nos de nós mesmos. Como nós podemos ser praticantes da palavra, crendo que a recompensa é melhor, a recompensa de Deus é melhor do que a recompensa do pecado. Que Deus nos ajude a sairmos daqui mais decididos a sermos ouvintes, e não apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra do Senhor. Pai amado e Pai querido, eu quero agradecer, Senhor, pela Tua palavra, agradecer, Senhor, pelas Tuas instruções, com o quão cuidadoso o Senhor é em querer nos guiar, Senhor. Nós é que somos falhos mesmo, nós é que erramos o caminho, nós é que muitas vezes estamos como ovelhas desgarradas, mas nós temos um pastor que nos guia, e esse pastor promete que nada nos faltará, nada de realmente necessário, Senhor, irá nos faltar. Por isso, Senhor, nós podemos sim ter um desejo ardente de ouvir a palavra. Se nós não estamos tendo esse desejo hoje, Senhor, é porque nós estamos preenchendo o nosso coração com coisas que estão tirando o nosso apetite. E o Senhor nos mostra o que é, Pai. E quando o Senhor nos mostra, ajuda-nos a obedecer. Porque nós queremos, Senhor, ser que nem Sérgio Paulo, aquele homem que diante de Paulo diligenciava para ouvir a palavra de Deus, se esforçava para ouvir a palavra de Deus, é o que nós queremos ser, Pai. Mas nós não queremos apenas dar o primeiro passo para a felicidade, nós queremos dar o segundo também. Além de ouvir, nós queremos também praticar, Pai. Não é fácil, Senhor, por causa da nossa maldade, mas é possível e necessário, e será recompensador. Perdoa as nossas falhas de outrora, e nos ajuda a sairmos daqui, Senhor, decididos a sermos mais obedientes, em pelo menos uma área, na qual nós não temos sido. Abençoa o teu povo, pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém,
amém e amém. Glória a Deus.